Saudações, amados irmãos. Para quem não me conhece, sou o missionário Marcos, aqui no Seridó Paraibano. Estamos aqui batalhar pela fé, implantando igreja aqui no Seridó. De antemão, queremos agradecer a Deus pela vida dos amados irmãos que têm contribuído com a obra. Com o apoio dos amados irmãos, estamos avançando aqui em mais uma cidade, a cidade de São Vicente do Seridó, que fica a 11 km de Cubati. Atendendo assim ao pedido da irmã Naís e do Comitê de Missões, estamos assim enviando para os irmãos notícias do Seridó e ao mesmo tempo um pequeno devocional. Queremos aqui passar para os amados irmãos que estamos trabalhando para ver se conseguimos assim levantar o sustento do pastor Ricardo, no qual enviamos para a cidade de São Vicente do Seridó. Estamos batalhando também para concluirmos a construção. Já fizemos toda a laje, uma laje de 18 metros por 4 de largura. Eu creio que seja pelo total de gastos mais caro da construção, mas temos aí desafios de rebocar as paredes das salas e dos banheiros e também da cozinha. Mas enfim, irmãos, em tudo somos gratos a Deus porque já foi feito bastante, muito. Quem conheceu o trabalho aqui no início, como o irmão Charles e os demais irmãos que vieram até aqui, irmão Emerson, pastor João Amador, pode perceber a mudança que já teve aqui em termos de estrutura física. Em termos de estrutura espiritual, estamos avançando, novas almas estão chegando, batismo tivemos por 2 ocasiões no ano passado, e desejando assim que Deus possa nos conceder condições, para que a gente possa de fato voltar à normalidade. Felizmente, diante de tudo que ocorre no Brasil e no mundo, sabemos que é muito difícil a situação, principalmente para as pequenas cidades, como nossa, em Cubati, São Vicente, Soledade e as demais cidades do Seridó. O que está acontecendo no mundo hoje, podemos dizer que afeta todo o sistema, tanto as grandes igrejas como as pequenas. Também acarreta em dificuldades financeiras para todos, porque o comércio estando fechado, como de fato está, e sem o dinheiro circular, todos sofrem, Mas precisamos entender uma coisa, irmãos. Eu tenho visto assim, analisando a situação toda, e o que me incomodou durante o dia de ontem para hoje foi a passagem em 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3, ele nos mostra: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais, a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia desta. Destes, afasta-te. Então, essa carta aqui pastoral, essa carta ministerial de Timóteo, posso dizer que é para toda a igreja. Um aviso onde, de fato, teremos tempos trabalhosos. Se você for ver o cenário da época, Roma perseguira de tal forma o povo de Deus que o povo era tornado completamente escravos. E o sistema religioso também. Se você for analisar a época, havia
muito mais dificuldade do que nos dias de hoje. E muitos foram provando a sua fé. O que é que podemos entender com tudo isso? Podemos entender que no capítulo 4, verso 5 de 2 Timóteo diz: Tu, porém, se sobre em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então aqui, quando partimos para 2 Timóteo, capítulo 4, verso 5, nos mostra que devemos cumprir o ministério que Cristo lhe confiou, seja evangelizar, seja ministrar, seja contribuir, seja orar. Precisamos de fato cumprir o nosso ministério. Não é porque a igreja está fechada, ou as igrejas estão fechadas, que a igreja vai parar de forma nenhuma. E isso também nos faz lembrar a situação da igreja primitiva, no qual a igreja primitiva ela tinha esse período onde ela sofria e se reuniam nas casas, não tinham templos, não tinham prédios. Os prédios e construções de templos foram ocorrer já por volta do segundo, terceiro século. E podemos ver que quando Constantino oficializou o cristianismo como uma religião oficial do Império, podemos ver que em vez da igreja crescer, ela inchou. Em vez da igreja fazer seu papel, ela perdeu a sua identidade. E aí acarreta no que nós temos hoje como cristianismo em geral. Eu creio que tudo isso que Deus tem permitido acontecer no mundo e no Brasil, esquecendo a parte política, esquecendo todas essas situações, não quero entrar nessa situação, mas prefiro ver pelo lado bíblico. Pelo lado bíblico que eu posso entender é que de fato Cristo está testando, está aí dando oportunidade à igreja se arrepender e ela entender que nós somos organismo vivo e não instituição, não prédio. E como organismo vivo precisamos entender que nós não podemos ficar só nos dias de cultos ou compreendermos a igreja naquele momento como instituição local, mas também entender a igreja como organismo vivo. A igreja se reunia nas casas, não tinha espaço na sociedade. Hoje temos, não sei até quando, mas precisamos entender que a igreja ela deve cumprir seu papel missionário, seus compromissos missionários e seus compromissos com a igreja local, sabendo que enquanto você não pode ir, outros estão indo. Então, em tudo, suporte as aflições, que nenhum sofrimento te atinja, nem permita que o medo faça abandonar a verdade ou relaxar em seu zelo pela obra de Deus. Possamos refletir sobre tudo isso. Estamos aqui na companhia da minha esposa Ione, minha filha Mariana e meu filho Mateus. Queremos agradecer aos amados irmãos pela atenção que os irmãos têm para conosco e todas as vezes que assim solicitamos aos irmãos, os irmãos estão prontos para nos socorrer. Ore pelo nosso ministério aqui em Cubati, pelo sustento do pastor Ricardo, pelo nosso sustento e pelo andamento da construção. Um forte abraço a todos, amados irmãos.